Ok. Bom, eu gostaria de ter uma conversa com vocês a respeito de um assunto muito interessante. A gente já falou sobre pergunta, sobre resposta, e existe uma coisa que eu percebi nos meus diálogos com os chats que eu já usei. E eu já usei uma quantidade, vamos dizer assim, bem grande de chat. Tá? Os chats, eles têm um limite. Eles têm uma capacidade de absorção, tá? E uma capacidade de resposta. Isso é medido em uma medida chamada tokens. Então, o que é um token? Um token nada mais é do que um caractere ou um espaço. Okay? Então, a soma de caractere e espaço vai dar um número de tokens. Então, se você faz uma pergunta, essa pergunta tem as palavras, essas palavras têm caracteres, e entre uma palavra e outra tem um espaço. Um ponto, uma vírgula, tudo é token, tudo é um token. Um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, tudo é token. Quando você está passando um texto ou passando uma pergunta para um chat. Existem limites, então tem chat que vai, vamos dizer assim, você pode colocar 2.000 tokens numa pergunta ou num texto para ele fazer uma análise. E aí, passou daquilo, ele não vai aceitar, ele interrompe. Você não vai conseguir, mesmo que você escreva, ele vai pegar, vai transcrever somente aquilo que ele absorve, a quantidade de tokens permitido. Essa é uma diferença entre, por exemplo, um Perplexity, um Pi, um chat GPT gratuito, um chat GPT Plus. Então, eles têm uma quantidade, vamos dizer assim, de tokens que eles aceitam, tá? Tanto na pergunta como num texto para análise, para fazer um sintético, tá? E eles têm uma quantidade de tokens que vai ser usado para dar a resposta. Isso tem um limite. Dentro dessa perspectiva, tá? Então, existe uma coisa muito interessante, que é como que essas respostas são nos passadas, são dadas para a gente. Como que isso acontece? Da onde vem isso? Como que funciona essa interação entre você e um chat de bate-papo, de conversa? A inteligência dele que responde? Não, ele não tem isso. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente precisa imaginar qual é o significado disso. Porque a inteligência é a capacidade de você fazer concatenações entre pensamentos e fazer sinapse. Isso aí são partes daquilo que a gente chamaria de inteligência. O uso de várias informações, de várias experiências também. Um chat não tem experiência. Ele tem informação, mas ele não tem experiências para contar para você, passadas. Cada ser humano tem um tipo de experiência, então cada ser humano vai ter uma sinapse, vai concatenar algumas ideias de uma forma, baseado naquilo que ele viveu. Um chat não tem isso. Então, como é que funciona realmente o chat? Funciona com as informações que ele tem. Então, se ele, por exemplo, quando o chat é treinado com 500.000 horas, então ele tem 500.000 horas de informação que foi dado para ele. Esse é o treinamento. Não existe você pegar um chat e falar para ele, olha, eu vou treinar você como você poderia ser treinado para aprender a dirigir. Então você entra dentro do carro, tem um instrutor do teu lado e vai dizer para você como dirigir. Isso não é assim. Você vai pegar e vai enfiar dentro do chat, vai passando para ele as informações. Ou seja, você vai montando um banco de dados para ele e aquilo vai sendo passado para ele e o treinamento é jogar essas informações dentro do banco de dados dele e depois fazer perguntas, que é aquilo que eu falo, é sempre fazer a pergunta correta, para que ele pegue, vá nesse banco de dados, busque a resposta para a pergunta que você fez. E é assim que funciona a inteligência artificial. Ela não tem outra forma.
Ela não tem outro jeito de poder passar para você qualquer coisa que o valha. Então, o que acontece? Ela tem todo esse catálogo, tá, dentro. Então, são milhares de milhões de informações, milhares de milhões de fotografia, milhares de milhões vamos dizer, de perguntas e respostas, tá? Porque cada vez que você faz uma interação com uma inteligência artificial, essa interação toda vai para dentro dele. Ele pega e isso é avisado a você que tudo que você fizer com a inteligência vai ser usado no treinamento dele. Várias perguntas vão dar a ele interações. E essas interações vão ser usadas para as próximas respostas. Muito bem. Por que o ChatGPT Plus é diferente do ChatGPT gratuito? Porque ele tem um acesso à informação maior do que o ChatGPT gratuito. A linha de corte do ChatGPT gratuito hoje, se não me engano, está em janeiro de 2022. Quando ele foi lançado em dezembro de 2022, ou final de novembro, a linha de corte dele era 2020. Parece que agora a linha de corte porque ele está na versão 3.5, essa versão 3.5 gratuita, a linha de corte é janeiro de 2022. Ou seja, vai aumentando a quantidade de informação que ele tem, vai melhorando a interação e melhorando a resposta. Mas ainda assim, existe uma coisa muito importante. Se ele tem acesso ou não à informação, essa que é atual, pontual, que é o problema. Por isso é que o ChatGPT pago, ele tem vamos dizer assim, uma interação melhor, porque ele é pontual. O que aconteceu ontem, ele já tem lá essa informação, porque ele tem acesso a isso, ao que está acontecendo no mundo, porque ele tem acesso a bancos de dados e ele tem acesso os chamados bancos de dados pontuais, e ele tem acesso ao Google. Então, ele pode ir lá e fazer a pesquisa. E o Google cataloga tudo o que acontece no mundo imediatamente após o acontecimento. Então, aquilo já fica catalogado. E é isso que faz a diferença. Quando eu fui usar o Copilot, eu percebi isso. O Copilot, ele trabalha com o GPT-4 e vai trabalhar com 4 Turbo, tá? Que está prometido pela OpenAI para o Plus. Ainda também não tem, tá? O 4.5 ainda está no playground, você tem que pagar com créditos para poder usar. Então, o que acontece com o Copilot que é diferente, que eu falo que é diferente dos outros todos? Ele não tem só um banco de dados e um treinamento. Ele tem acesso à internet. Então, ele também vai buscar na internet o que a internet tem catalogado. E os catálogos da internet começaram com... Eu desconheço se teve outro, mas começou com um site chamado Alexa, que... Hoje, a Alexa pertence à Amazon. Então, a Alexa, tudo que era feito na internet, a Alexa catalogava. Ela pegava isso e montava o catálogo. O Google fez a mesma coisa. Tá? Então, porque a Alexa, no primeiro momento, era um banco de dados livre. Qualquer pessoa poderia entrar dentro da Alexa, fazer um monte de pergunta. O meu site, você cadastrou? O que aconteceu no meu site? O que aconteceu ontem? O que eu escrevi? Qual foi a mudança que eu fiz? A cara do meu site hoje é essa? Como é que ela era o ano passado? O Alexa fazia todo esse cadastro, tudo isso. A proposta do Alexa era cadastrar tudo o que aconteceria dentro da World Wide Web. Essa era a proposta. Depois veio, aí você teria também o quê? O Wayback Machine, que é o arquivo. Todo mundo conhece, quer saber de alguma coisa mais antiga, quer saber entra dentro do arquivo, o archive. Então, ok? Depende. É uma questão de pronúncia, não é a mesma coisa. Você vai lá
e ele te dá a informação, porque ele tem catalogado as coisas que a Alexa catalogava. Então você consegue descobrir o que um site tinha escrito nele há 5 anos atrás, se a Alexa catalogou. Depois o Google, né? Esse catálogo do Google, você tem que entrar no Google e fazer a pesquisa. E o interessante do Copilot é que ele, quando você formula a pergunta para ele e ele vai te passar a resposta, ele te dá a referência. Então você entende ali que ele foi buscar essa informação num catálogo ou no Google. E aí ele te dá, além de te dar a referência, ele te fornece fontes aonde você pode checar aquela resposta e aonde você pode ampliar aquela resposta. Quer dizer, você ainda poderia estar fazendo o quê? Você poderia estar aumentando ainda a quantidade de informação dentro daquele assunto que você está pesquisando. Então a gente estava até conversando e por que você faz uma pergunta hoje e amanhã, quando você fizer essa pergunta tem uma outra resposta? Por isso. Todas as interações que acontecem hoje, um chat que tem esse tipo de interação, ele amanhã ele vai te dar outra resposta. E mesmo um chat que não tem acesso à informação pontual, ele também vai te dar uma outra informação. Porque tudo aquilo que ele, vamos dizer assim, que foi conversado, que foi perguntado, que foi passado, todas as interações que foram feitas com ele hoje, ele vai levar para o catálogo dele. Então, amanhã, ele vai ter um outro comportamento. Ele vai mudar a forma de responder. E os pontuais, aqueles que têm acesso à informação pontual, também, além de ter isso dentro do catálogo, eles ainda têm o que poderá estar sendo acrescido a essa informação pontualmente. O que está acontecendo no mundo hoje, o que se descobriu, o que se fez, o que aconteceu, choveu na Índia, caiu pedra no Chile, tudo isso vai para dentro dele como informação, e essas informações são usadas para dar as respostas para a gente. Essa ideia vamos dizer assim, de você ter uma pergunta e várias respostas, é uma coisa que eu não sei como é que nós vamos lidar com isso. Porque se eu pergunto uma coisa hoje, amanhã eu pergunto a mesma coisa, hoje eu tenho uma resposta, amanhã eu tenho outra, a gente começa a ter alguns pequenos problemas, né? Porque eu posso ter hoje uma resposta, amanhã eu posso ter uma resposta complementar, tudo bem. Mas e se eu amanhã tiver uma outra resposta? E eu vivi essa experiência esse mês, eu fiz uma pergunta, tive uma resposta, fui num outro chat, fiz a mesma pergunta, tive uma outra resposta completamente diferente. E voltei no anterior e passei para ele a resposta que eu tive. E ele simplesmente disse, exatamente, você está correto. Quer dizer, bom, se eu estou correto agora, o que acontece quando eu fiz a pergunta e você me deu outra resposta? Isso é uma coisa que nós vamos ter que aprender a trabalhar com isso. Quer dizer, nós vamos poder usar um chat ou nós vamos ter que usar 4, 5? E aí pegar e começar a juntar informação, aquela informação que cada um deles passa para a gente, porque cada um deles tem uma fonte. E juntar tudo isso, depois fazer um apanhado disso, fazer um sintético disso tudo, escolher um deles, passar toda essa informação para ele e perguntar para ele, bom, e agora? Você pode dissertar sobre isso? Fazer uma dissertação para mim sobre esse assunto? Porque isso é complicado. Para mim, isso é uma coisa que eu quero deixar para vocês me ajudarem, tá? A trabalhar com essa ideia. Como que nós vamos lidar com essa evolução
dos chats e com essa diferença de resposta baseada na fonte de pesquisa. É isso que eu quero deixar aqui agora, para que vocês se ajudem e me ajudem. Eu preciso dessa resposta. Ok? Vamos ficando por aqui. Muito obrigado.